Existem muitas mulheres É a que, bolsa. por trazer da experiência de vidas passadas, de coisas, né, de infância, acaba se acostumando com o maus tratos. Por mim, se eu perdesse o emprego, senão no meio de uma depressão, eu não ia. Não, eu olhava, meu filho precisa de mim. Meu filho precisa de mim. É um ciclo que, se a gente não quebrar, a gente mesmo atrai. É um negócio que parece que é uma antena, né, que fica. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, sou idealizadora do Fala Mulher Admirável e estou aqui hoje com você para falarmos de um assunto muito importante. Hoje esse quadro é Precisamos falar mais sobre isso. Exatamente. Existem assuntos que estão sendo falados, mas que a gente precisa falar mais ainda. Assuntos muito importantes do universo feminino, do universo da mulher, assuntos que muitas vezes nós deixamos de lado. Então, nós vamos falar mais sobre isso. E hoje, o assunto é um assunto delicado, mas um assunto extremamente necessário para a nossa sociedade. Muitas mulheres estão passando por processos, passando por doenças por causa desse assunto. Então, hoje eu quero te trazer para cá. Espero que você me escute com carinho. Para quem está nos escutando aí nas plataformas de podcast, para um pouquinho e escuta. Para você que está me vendo, senta um pouquinho e olha para a gente. Porque eu tenho certeza que, se não aconteceu com você, pode estar acontecendo com alguém que você conhece ou já aconteceu. Então é bom você saber e é bom você participar, certo? E eu espero seus comentários aqui na nossa plataforma no YouTube sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar um vídeo para você e quero que você assista aqui. Perceba como esse assunto é importante. Para você que está no áudio, eu vou deixar esse vídeo para você, né? Você que está só ouvindo o podcast, eu vou deixar esse vídeo para você, porque é um vídeo escrito, mas eu vou deixar ele para você aqui na plataforma do podcast, o link para você assistir, tá certo? Vamos lá, produção? Sou um narcisista e vou te contar. Nunca te amei, mas fiz você acreditar que sim e te falei que você queria. Criei em você uma ilusão de um grande amor. Te isolei de todos os que pudessem te despertar e fiz você acreditar que a escolha foi sua. Fiz você acreditar que meu controle era zelo. Plantei semente de insegurança que hoje floresce em você. Nunca te pedi dinheiro, mas você me deu tudo o que tinha. Te fiz acreditar que a culpa era sua pelos meus erros. Coloquei os joelhos e te pedi perdão. Te criei insegurança até você perder o controle. Tudo que era bonito em você, seu corpo, seu jeito, tudo foi embora. Te descartei sem dor, sem culpa, sem remorso e sem explicação. Te causei uma dor de morte, a cada lágrima sua foi minha alegria. E agora descartei e estou com outra vítima, enquanto você se pergunta: o que será isso? Só quem já passou por isso pode dizer alguma coisa. E hoje nós temos aqui uma querida, uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa, zelosa, uma mulher que passou por muitos percalços. Como nós, muitas de nós, uma mãe que hoje cria seu filho só, uma mulher que se separou, uma mulher que acreditou, uma mulher que viveu vários relacionamentos buscando o amor. E hoje ela está aqui para conversar conosco. Depois de muita cura, depois de muita busca, essa mulher, eu tenho a honra de dizer, fui e sou terapeuta dela. Porque não existe para mim ex-cliente não, tá? Uma vez cliente, sempre cliente. Eu falo que eu tô, sempre de olho nas minhas clientes, mesmo quando elas não estão mais em terapia comigo. E essa mulher é uma grande querida, uma mulher que eu faço questão de acompanhar, que eu faço questão de estar junto sempre que é possível. Por quê? Porque ela marcou a minha vida, marcou a minha história com a história dela, como tantas outras clientes que eu tive na terapia quando eu estava trabalhando como terapeuta.
né? Então, eu fiz questão de trazê-la aqui. Hoje ela está pronta. Preparada? Não, mas pronta para poder falar um pouco mais com a gente aqui sobre esse assunto que é tão importante. O universo da mulher que passou por um narcisista. Como essa mulher fica? Como é a história real por trás de quem passou por essa história? E hoje nós temos aqui Denise Batista. Ai, meu amor. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Eu estou muito honrada. E uma frase que você falou já bem no finalzinho, a procura do amor. E eu só estou aqui hoje porque eu encontrei o amor. Aonde? Dentro de mim. É o amor próprio, né? A vontade que a gente tem de sobreviver. E a única força que nos guia é estar dentro da gente. A gente não consegue se a gente não acionar essa varinha mágica do amor próprio. Né? Exatamente. E é um amor sublime, né? Que a gente não vai encontrar em qualquer supermercado, em qualquer esquina. E a gente passa a não negociar esse amor, porque a gente se ama em essência e a gente amar a história da gente, a gente honrar a história da gente. Aprender isso, fácil? Não é, né? É desafiador demais. E eu falo desafiador, eu coloco a dor entre parênteses, porque quando a gente desafia a dor, ela se transforma, né? E quando a gente acaba olhando para isso com amor e com carinho, essa dor se transforma e floresce. Por isso eu estou aqui hoje, por isso que eu me sinto honrada de estar podendo falar sobre isso. Real, a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Né? É um assunto extremamente necessário, cada dia mais, né? E hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque não é só nos relacionamentos amorosos, né, que acontecem esse tipo, mas, porém, existem muitas mulheres que, por trazer da experiência de vidas passadas, de coisas, né, de infância, acaba se acostumando com o maus tratos. Os maus tratos que eu falo não é nem de violência física, né? Mas uma palavra mal falada, um castigo de silêncio, né? Então, assim, isso já vem enraizado e está se tornando normal. Tantas mulheres que já estão já fadigadas, né? Sem esse amor próprio, aceitando, porque estão acostumadas. Não, gente, não. A gente tem que habituar e a gente tem que normalizar o bem-estar, o ficar feliz, o estar bem, o sentir paz. O ser bem tratada. Fia, isso é o básico, né? O ser bem tratada, mas como que eu vou querer que você me trate bem, sendo que eu não me trato bem? Verdade. Sendo que eu olho no espelho e eu não me enxergo. A gente tem que se enxergar mais. A gente tem que olhar mais pra gente, com mais carinho. A gente dispensa tanto amor pro outro que tá ali, nos usando, nos humilhando. Quando a gente para de dar amor para aquele tipo de situação e nos dá esse amor, é um foguete. Sensacional. Não tem. Denise, Oi. a sua história é enorme, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre isso, né? Porque é um assunto muito necessário. Verdade. Mas conta pra gente, assim, o máximo que você conseguir, de forma resumida, né? A situação que aconteceu com você. Então, eu acho que a falta desse lugar é que me colocou em várias situações, né? A gente não pode generalizar, não podemos colocar nomes, porque, querendo ou não, hoje eu acho muito importante a autorresponsabilidade, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui uma menina muito insegura, eu sempre fui uma menina muito tímida, né? Eu sempre fui a boazinha demais, eu sempre precisei de estar negociando isso para ser aceita, para ser entregue, né? Para ter algum lugar. E, querendo ou não, eu acho que isso me trouxe para esses lugares mais delicados, de a pessoa conseguir manipular o que eu sinto, porque eu precisava de ser manipulada para me sentir aceita. E eu acho que isso é muito arriscado, né? É um prato cheio. Sim. Então, infelizmente, eu tive várias situações, vários relacionamentos que hoje, com a experiência que eu tenho,
que você me ajudou também, que eu não posso deixar de falar, que você que me iluminou tudo isso. Hoje eu tenho noção do que eu achava normal. Não, não é. Eu vivia uma situação de abuso. E não foi só com uma pessoa, não. Eu sofri situações de abuso até de amigas. Mas porque eu achava aquele lugar quentinho. Eu precisava de ter isso, essa segurança, porque eu não me dava isso. Então eu era uma criança insegura no corpo de uma mulher que buscava o reconhecimento, que buscava, entendeu? Então assim, a minha história, ela começou, acho que já bem antes de eu tomar essa consciência. O que me fez buscar o processo terapêutico foi justamente não aguentar mais esse sofrimento, essa busca, porque eu buscava em lugar errado. Sempre deu errado, né? Então, assim, não foi com esse, nem foi com aquele, mas espera aí, não. A situação está repetindo. Se está repetindo, o que eu posso fazer para mudar? Né? Então, assim, a minha história ela começou já em situações de me colocar nessas situações de negociação, de barganha, de aceitação. Né? Então, eu acho que eu não consigo te falar quando foi o primeiro. Não. Então, eu falo com você assim, de acordo com a minha experiência hoje, eu já tive vários. Né? Então, por que me colocou nessa situação? Porque eu permitia, eu deixei, eu negociava, era legal para mim, né? É confortável para mim. Eu deixar a pessoa negociar coisas para que eu fosse aceita. Mas até você chegar nessa percepção, foram muitos anos de terapia, né? A gente passou por muitos processos terapêuticos, idas e voltas, né? Saídas e voltas. Então, assim, antes de você perceber isso, porque isso foi uma construção. Sim. Né? Você chegar nisso tudo que você está falando para a gente foi uma construção. Mas, assim, por exemplo, qual foi o primeiro sinal que você ignorou e que hoje você enxerga como um alerta claro de que estava lidando com uma pessoa narcisista? O primeiro sinal é já a facilidade que a pessoa tem de manipular uma situação para que você aceite. Você pode contar uma situação? Por exemplo, você está sentada num restaurante, num momento ótimo, era um momento de diversão. A pessoa conseguir te desestabilizar porque você não foca o olhar nela. Você está olhando para onde? Você está olhando para outra pessoa? Quem que é que você está olhando? E levantar o tom de voz para você e você falar, não, eu não estava olhando. Eu simplesmente estava focando numa planta que eu vi que eu gostei. Mentira! Gente, isso já é uma situação. E a pessoa levantar e te deixar sozinha ali, nesse ambiente, totalmente desestabilizado, porque você já começa a acreditar que você está realmente olhando. Quem me conhece sabe que eu tenho problema de visão e eu detesto usar óculos. Então, o que eu faço para focar a visão? Eu não estou enxergando nada. Eu não estou enxergando nada. Me ajuda. Você está olhando para outra pessoa? Isso já é um sinal. Esse já foi um sinal de alerta que eu desprezei. Porque no primeiro encontro você falou, opa, deixa eu ir embora. Talvez eu não teria passado por tudo isso, né? E é o que eu volto a dizer. Não é a pessoa específica, entende? Então, esse tipo de comportamento já era um alerta que eu precisava e que eu desprezei. Não, quem sabe realmente eu olhei. Não, mas coitado, ele tem problema de insegurança. Ah, ele tem autoestima baixa, mas eu posso entender. Ah, porque ele não estava num dia bom. Ah, ele estava sobrecarregado, entende? Então, assim, não, a pessoa está ali confortavelmente te desrespeitando. Eu coloquei isso. Para você ser querida, você deixa a pessoa confortável te desrespeitando. Não, você não negocia isso. Então, no primeiro sintoma, o primeiro sinal, se a gente tiver um alerta legal e um alto amor de falar, não, isso eu não preciso. Você levanta e vai embora. Mas a gente está tão adoecida, eu costumo falar de doença mesmo, porque as pessoas olham para isso de forma muito cruel. Por que é cruel? Quando a pessoa está nessa situação, existem pessoas que circulam que ela não está naquela situação. Você é burra, você vai aceitar isso. E as pessoas acham que está ajudando, mas não, cara, não ajuda.
atrapalha muito, sabe por quê? Eu tenho ciência daquilo, mas eu não consigo fazer esse movimento. Lembra que eu falei da dor? É uma dor que tem ali que eu preciso de negociar. É uma doença. E é uma doença muito cruel porque eu não achei na farmácia um remédio. Então eu perdi amigas, eu perdi pessoas importantes. Nessa longa, né, jornada, pessoas que não entendiam. E outra coisa que eu acho também importante falar, o quanto é perigoso esse tipo de conselho de amigas que a gente nunca deve ter. Procura amigas terapeutas. Procura fazer amizade com a sua terapeuta. Eu acho muito importante. Sabe por quê? Você vai fazer um desabafo com a sua amiga ela vai te destruir. Mas não é porque ela não te ama, não. É porque essa amiga quer muito te salvar. Mas essa amiga ela não tem embasamento para te salvar naquele momento. E aí o que acontece? Ela te enche de crítica. Como que uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, por falta de amor próprio, recebe mais crítica? Ela recebe mais crítica e ela se sente envergonhada porque ela não consegue sair. Entende? Então, assim, é por isso que é muito perigoso as amigas tentarem salvar. O porquê que é? Você para de pedir conselho à amiga. Muitas vezes você sente. Eu vou falar. Lembra quando eu interrompi o processo? Sim. Eu sentia vergonha de não conseguir sair. Porra, eu tô gastando dinheiro em terapia, eu tô indo com a Samanta e não consigo. Para que eu tô indo? Você se fecha. Aí é que o abismo acontece. Porque você se fecha envergonhada. Você tem vergonha. Porque você tem a sua história, você sabe da sua sanidade, você não consegue sair e você tá sozinha. Você não tem terapeuta, você não tem amigo, você não tem. E é um buraco que se abre, né? E aí, quando aconteceu isso, o que aconteceu? Eu já estava tomando remédio para dormir. Eu já estava tomando remédio para ficar acordada. Eu tinha um trabalho. Deus foi tão bondoso comigo que eu também não posso deixar de falar. Deus foi maravilhoso comigo porque Ele manteve meu trabalho. Eu conseguia trabalhar, eu conseguia cuidar do meu filho, né? E o Caio me salvou. Porque se não fosse pelo Caio, eu não teria a força que eu tive de levantar para trabalhar. Eu sou mãe solo. O Caio é atípico. Ele é uma criança atípica. E o Caio me olha com com olhar de amor todos os dias até hoje. E eu baseava nisso. Cara, eu não posso fraquejar. A tatuagem da leoa eu fiz por causa disso. Porque a leoa ela tem o instinto de salvar. A leoa ela tem o instinto de ir para a caça, né? Pelo filhote. E o Caio, ele me salvou com isso também. Porque foi por ele. Você acha que se eu tivesse, se eu não tivesse ele, por exemplo, eu levantaria de uma depressão e ia trabalhar? Ia não. Por mim, se eu perdesse o emprego, se não no meio de uma depressão, eu não ia. Não, eu olhava, meu filho precisa de mim. Meu filho precisa de mim. Então, assim, foi o que me ajudou muito, né? Então, é por isso que eu falo e volto a falar, é muito arriscado esse lugar de estar sozinha, de sentir vergonha. Então, eu falo até se você estiver passando por isso, de sozinha, de sentir vergonha, não, você só está no lugar errado. Você só está buscando ajuda em lugar errado, porque existe lugar, existe pessoas que conseguem ajudar. Você está aqui. A gente está aqui hoje, né? Então, assim, a gente faz hoje disso uma modinha? Tá todo mundo falando, por isso que vocês estão falando? Não, tá todo mundo falando porque tem várias pessoas passando por aquilo. E tem várias pessoas que passaram por aquilo, sobreviveram por aquilo e estão aqui para contar história. Eu falo sobreviver, é que a gente não está usando mais o termo de curada. Eu estou aqui curada. Não, eu sobrevivi, estou aqui porque é possível estar. Tempo, a gente consegue cronometrar? Não. Eu tive meu tempo, você teve o seu, a pessoa que está assistindo a gente vai ter o tempo dela e está tudo certo. E é um passo, um respiro. É um passo e um respiro. Muitas vezes a gente vai ter que respirar mais vezes antes de dar o próximo passo. E vai ter vezes também que a gente vai ter que voltar um passo atrás. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque esse processo é um processo de cura e de construção. Você está se construindo. E eu vi nesse processo de construção e de descoberta
que eu olho hoje e falo assim, gente, eu sou essa mulher? Eu lembro das primeiras vezes que eu fui no seu consultório, que você falou assim, eu já te vejo, você vai descobrir a mulher que tem aí dentro de você. E eu descobri hoje. E eu vou te falar, hoje eu ainda me surpreendo, porque ainda tem muita coisa para vir, muita coisa chegando, e eu estou completamente aberta. Sabe por quê? Eu mereço. Tudo vem a mim com facilidade, alegria, E abundância e glória. Eu mereço. Eu falo isso todos os dias de manhã. E se eu não acreditar nisso, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu acredito nisso, eu acredito que isso existe. E é tão lindo a gente falar, existe vida após o narcisista. É importante a gente falar, existe. Então, respira. Ai, que bom. E como vocês já sabem, eu sempre choro também, quando tem que chorar, né, gente? Eu aqui, comigo, é podcast real, certo? E não tem nada ensaiado, não tem nada preparado, né? Porque Não não dá. dá. Não dá. A gente não tem controle disso, porque mexe com a emoção. Então, quando você passa o vídeo e vê o quanto é arriscado, e ô, Samantha, veio um negócio aqui. Sabe por quê? Eles começam um relacionamento com uma bomba de amor muito gostosa. Você nunca recebeu. Você nunca recebeu esse amor da pessoa adivinhar seu pensamento? Você adivinhou? Gente, eu sou amada. Só que quanto mais alto ele te leva, maior é seu tombo, né? Então, assim, quando a gente começa a ver o vídeo ali da manipulação do início do relacionamento, do início daquela conquista, e ele te tira de uma forma tão brusca, você sente falta. É quase que uma dependência química, né? É uma dependência emocional. Pois é, mas é um sentimento de abstinência. Isso. E as pessoas sentem essa abstinência como eu estou falando até por mim, tá? Lugar de fala. É uma abstinência de taquicardia, de que eu vou fazer agora, entende? Então, assim, qual que é o próximo passo? E da pessoa sumir durante dias, te deixar em silêncio e depois voltar. Como você está naquela crise de abstinência ali, com aquele sufoco, você esquece do alívio que foi ela ter sumido. Você esquece, porque foi um alívio. Só que você está tão acostumada ali àquela, né? Aquela escassez e o excesso. Escassez e o excesso. É muito. A cabeça da gente pira. Esse é o viés, né, do narcisista. Ele trata suas vítimas com escassez e excesso para que ela não saia dali, né? É. Existem alguns animais fora do nosso país que eles são tratados assim. E nós temos pesquisas dentro da psicologia, né, feitas com ratos, que é desse jeito. Sim. Você dá e tira, né? Então, para quê? Para que ele sinta a privação. E quando você fala, né, dessa questão de ser uma droga, é uma droga. É uma droga. É. E você acaba ficando viciado e acaba saindo dali, quando ele te deixa, você acaba se envolvendo com outro narcisista. Ô, menina, é um ciclo. É um ciclo que, se a gente não quebrar, a gente mesmo atrai. É um negócio que parece que é uma antena, né, que fica. A gente mesmo atrai. E é impressionante como que vem como um imã. Você tá na fila. Tem um que presta e um que não. Você vai no que não. Porque você sente falta, você está em busca daquilo. Entendeu? Então, assim, um relacionamento hoje que eu entendo que é saudável é um equilíbrio, é uma paz, é leveza, não te dá gatilho de ansiedade. E aquele que te dá aquele gatilho, aquela sensação, já é o adoecimento, né? Então, assim, se você teve o primeiro encontro, a pessoa não te deu insegurança, é porque tá fluindo. Mas a gente está tão adoecida que a gente sente falta daquele turbilhão, né? E se o cara certo aparece na hora errada, a Eu gente não dá sou tchau. merecedora. Não, que tá errado. E é tão curioso, né? Porque a gente passa a acreditar que aquilo é o que é o normal, né?
Viver tomando susto, pequenos sustos, é normal. Ô, Samantha, e eu acho que também tem muita coisa a acrescentar também em questão do uso de medicamento, né? A gente começa a ficar muito mais vulnerável com a medicação. Não estou falando para não usar. É importante usar a medicação quando se é necessária, porque para mim foi muito bom. Porém, se você não atrelar o medicamento com outras coisas e você encarar que é um medicamento, você vai tomar com aquele prazo estabelecido. Lembra quando você falou comigo também? Eu já tentei todas as minhas ferramentas com você. Eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra. Eu sei que você falou isso com seu coração partido, mas eu fui. E você tinha essa segurança de que eu ia. E eu lembro que eu fui e falei com você, é por tempo determinado. É por pouco tempo. Todos os dias que eu tomava o remédio, eu falava, é por pouco tempo. Isso vai passar. Enfiei a cara na academia, todo mundo sabe, que me conhece sabe. Eu tive crise de ansiedade na academia, várias vezes, por achar que eu ia passar mal. E por me culpar, porque eu estava ficando longe daquilo. A academia começou a me fazer muito bem, muito bem. Eu parei de ter crise. Graças a Deus eu consegui um personal, eu não posso deixar de falar dele também. Ele me ajuda até hoje. Pedro é uma pessoa assim, de alma, porque ele olhou para mim e falou, você está precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda? Vamos! Tem dia que até hoje acontece, muitas vezes do treino eu não estou bem, tenho ainda algumas crises de ansiedade, porque eu sou um ser humano. Minha vida está acontecendo também. Graças a Deus não é mais por esse motivo, né? Mas ele fala, você não vai faltar do treino hoje não, precisamos ir. Então, assim, busquem algo que faça a sua alma brilhar, que faça a sua adrenalina vibrar por outra coisa, substitua, né? Eu aprendi também com você, da gente escolher pensamento. Eu escolhi essa roupa maravilhosa para estar aqui hoje. Por que eu não posso escolher um pensamento bom também para acordar de manhã? Porque se eu acordar de manhã, meu dia vai ser muito difícil. Seu dia vai ser difícil. Você já ministrou isso na sua vida. Mas não, que alegria. Obrigada a Deus que eu tenho um dia inteiro pela frente. Bebe água. Mulher admirável, eu acho que você, como eu aqui, está sentindo que esse papo precisa acontecer mais vezes, não é verdade? A gente não pode parar por aqui. Essa mulher tem muita história para contar e muita coisa para dizer para a gente, mas o nosso tempo hoje já acabou. Mas eu vou fazer um convite para ela aqui na frente de vocês. Denise Batista. Oi! Você aceita? Eu aceito! Super aceito! Você aceita continuar esse papo com a gente mais vezes? Com certeza. Enquanto for necessário? Enquanto for necessário. Precisamos falar mais sobre isso. Tá certo. Até o povo falar assim, ô gente, não manda a Denise lá mais não. Manda um recado pra gente, tô enjoada da cara da Denise, troca. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Que ótimo. A gente tem muita coisa para falar. Tem mesmo. E eu me emociono porque eu vivi com você muita coisa, né? E as pessoas acham que terapeuta não tem emoção, que a gente não pode ser amigo do cliente depois, que a gente não pode se fortalecer junto, né? E a verdade que eu conheço não é essa. Eu agradeço a vocês, minhas clientes, né? Não é ex-cliente, são as minhas clientes, nunca serão, porque vocês me dão essa oportunidade. Olha só, vocês me dão a oportunidade de trazer assuntos importantes e levar esse socorro para outras mulheres. Porque essa mulher que vive o narcisismo, muitas vezes, ela só vai ter a chance de ouvir o nosso podcast. Porque ele já separou ela da família, ele já separou ela das amigas, ele já separou ela dos filhos. Né? Ela está lá sozinha. Ela está lá sozinha. Então, o fone de ouvido ela vai poder pôr. Ela vai poder escutar a gente, ele não vai saber o que ela está escutando. E eu tenho fé que a cada podcast que ela escutar nosso, ela vai se despertar. Porque a gente sabe, não é fácil. Não é fácil, mas é possível.
É possível. Então, eu te convido, Denise, para a gente continuar essa história e para a gente falar mais sobre isso. Você aceita? Aceito. Tá aceito. Tá super aceito. Então, para a gente fechar, que o nosso tempo hoje acabou, mas a gente volta continuando a falar mais. Você ainda tem muito que nos contar? Deixa um recado para elas, por favor. Meu Deus, jura? Chegou essa Aham. hora? Ô, Fia, não tem nem como não falar, né? É uma semente que está plantada hoje, a nossa primeira semente. E eu espero do fundo do coração que essa semente ela seja colocada num lugar fértil para que você consiga fazer seu movimento, para que você consiga se amar em essência e fazer o seu primeiro movimento. Só levanta. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Um Obrigada. passo. Um respiro. Gratidão, minha querida. Te amo. Mais uma vez, te amo também, viu? Mulher admirável? Então é isso. Nós paramos por aqui. Nós não terminamos por aqui. Essa conversa é longa e nós vamos sim falar mais sobre isso. Nós vamos sim bater nessa tecla. Até que a última mulher esteja desperta. Tá certo? Então, eu espero você no próximo podcast. Um beijo e um abraço de coração para você.